Agora, por exemplo, o próprio Lula, ele se distanciou um pouco daquele discurso identitário que ele usou bastante na campanha dele e que acabou agregando muita gente. Então, falar das mulheres, falar, enfim, de todas as minorias. Teve aquela cena que a gente viu na posse dele, ele subindo na rampa do Palácio do Planalto, né, cercado de pessoas ali, de um representante da comunidade LGBT, a comunidade dos indígenas. A gente viu tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, no governo não existe esse discurso. O Lula, inclusive, em vários momentos que ele teve a opção, a alternativa de nomear, por exemplo, mulheres para o judiciário, ele acabou optando mais do mesmo. No próprio governo, a gente vai ver a composição do ministério. As poucas mulheres que tinham foram caindo, né? Foram sendo trocadas pelo Centrão. Na eleição americana, foi uma coisa, pelo menos, que eu observei, o discurso da Kamala Harris já tinha se distanciado bastante disso. Ela não levou para o palanque a coisa do sou uma mulher negra, aliás, negra não, né? Porque ela é mestiça, indiana, afro-indiana. Uma mulher não branca. Uma mulher não branca. O discurso dela, inclusive quando ela recebeu a nomeação ali, não só dela, mas das pessoas que falaram naquela noite, era muito em cima de elejam a Kamala porque ela é a melhor pessoa, não porque ela é a melhor mulher. Então, assim, a partir do momento que o Lula abre mão desse discurso durante agora o governo, e eu acho que ele está certo, porque ele tem que governar para todo mundo. O problema é que ele não substituiu por outra coisa. Então a gente vê agora, depois de 2 anos, é a primeira vez, por exemplo, que ele vai se encontrar com pessoas do MST. Não parece que o governo está perdido nessa questão da comunicação, de estratégia, como é que vai falar, quais são as pautas que são importantes? Eu acho, quer dizer, tem 2 pontos aí, né, nessa questão, né? Eu não acho que o discurso da diversidade vá deixar de ter um papel importante num candidato de centro-esquerda. Não, é super importante. Mas é importante não só pelo seu impacto real no mundo, mas é importante politicamente também. Eu acho que não vai deixar, mas você pode, e o Lula, eu acho que o Lula nunca fez isso, você pode não colocar esse discurso no centro, né, da sua agenda. O Lula sabe que isso não pode ser feito. E, sei lá, enfim, o Eduardo Paes, na eleição municipal, falava de diversidade. Você acha que ele fez como o centro da agenda, Marilisa? Eu realmente tenho dúvidas. Eu acho que o centro da agenda foi a questão da democracia. Sim. Né? A gente precisa garantir que o Brasil vai continuar sendo um país democrático. Mas eu acho que logo ali em volta era porque a gente precisa proteger os direitos dessas pessoas que estão realmente ameaçadas por esse governo autoritário. Sim. Só que quando ele assume o governo, a gente já não tem exatamente um problema a gente não está mais agora com uma arma na cabeça prestes a sofrer um golpe como estava durante o governo Bolsonaro. Essas pautas eu também acho que não estão no discurso do dia a dia. Então tem a coisa da... Pelo contrário, né? Às vezes ele dá até uma derrapada e fala umas coisas bem machistas, bem... Fala coisas muito erradas. Mas eu acho que é isso. O Lula teve uma capacidade enorme para se reinventar lá naquela eleição em 2002. E parece que ele não está com essa mesma capacidade agora, em 2025. Porque é o segundo ponto que você tocou, que eu acho que é fundamental, né? Se a gente olha, por exemplo, as redes sociais do Lula, qual é o principal carro-chefe de propaganda do governo? Por incrível que pareça, é maravilhoso isso. A economia. A economia. O crescimento real do salário, o emprego, etc. Ou os jabutis novos lá da Grande do Torto. Tem a parte descolada, lúdica, que ele está começando a embarcar. Que eu acho ruim, inclusive, nesse momento. Mas tem uma coisa que é uma coisa que
de colocar o Lula do lado, que é uma coisa que ele sempre fez isso nas campanhas, mas isso na campanha, agora está fazendo na rede social todo dia. Ele do lado de gente simples, do povo e tal, que ascendeu socialmente, que está na universidade, etc. Mas aí que eu acho que isso... que tem um erro grave, né? Porque essa coisa das tartarugas aí, gente, ficou parecendo um vídeo de blogueira. Ficou. Assim, Ficou bobo. Não, é completamente descolado da discussão da sociedade. A sociedade está discutindo o preço do supermercado. Mas esse é o ponto. E ele está lá mostrando as tartarugas na grande. Mas esse aqui é o ponto principal. O principal carro-chefe das redes sociais dele em termos de política pública é a economia, e é a economia que está derrubando a popularidade do governo. Então, ou seja, a gente olha para o governo e é sempre um beco sem saída. Gente batendo cabeça e você não vê um caminho, um alternativo. Eu fico muito impressionado com isso. Eu abro o Instagram, olha as redes sociais do Lula, são vídeos lindos, bem feitos, ele está sempre simpático, e aí vai falar, aí corta a imagem dele, e aí vem o governo que recuperou o valor real do salário mínimo. É isso, o governo que com a menor taxa de desemprego do Brasil dos últimos 15 anos, etc, etc. Em termos de o que a política pública desse governo tem para mostrar? As redes sociais estão dizendo a economia. Verdade. Mas o que é aquilo que tenta capturar a opinião pública mostra que está pegando a economia? Ou seja, é um choque de realidades mesmo, né? É um choque de realidades. O governo não está conseguindo lidar com a realidade do que está impactando a popularidade. Aquela declaração que ele deu, né, quando as pessoas estavam falando do supermercado e tal, ele falar, se for ao supermercado, tiver caro, não compre, né, que foi uma coisa absolutamente desastrosa. E as redes sociais são muito rápidas. O brasileiro, enfim, tem muitos problemas no comportamento nas redes sociais. Eu até estou fazendo meu merchan aqui, estou falando sobre isso, a agressividade dos brasileiros no Oscar. Mas tem uma coisa também que o brasileiro é muito rápido, sarcástico. E aí ele vai lá, na segunda-feira, posta um vídeo super bacana, ele andando, né? Um cara que está com 79 anos, falando da importância de você fazer uma atividade física, andar. Eu acho que, inclusive, esse vídeo já é olhando para eleição do ano que vem, mostrando como ele está saudável, com vigor, está ali cuidando da saúde e tal. E aí, assim, um dos primeiros comentários era o cara, assim, eu fui comprar o tênis, mas está caro. As pessoas são muito rápidas. Claro. Então, eu vejo que existe uma preocupação, eu também acompanho muito as redes sociais para ver, mas eu tenho essa sensação do que a Luísa falou, que às vezes você olha as redes sociais do presidente e parece uma rede social de blogueiro. Não tem uma conexão, ele não consegue trazer a pessoa. E rede social é muito de conexão, é de você ler uma coisa que a pessoa escreveu, ouvir, ver uma foto e se conectar ou não. Ele não está conseguindo isso. Não, ele não está conseguindo. E ele é um senhor, né, de idade. As pessoas em torno dele parecem não entender isso, os mais novos. Eles têm um problema gerontocrático, né? Ou seja, a faixa etária do entourage, das pessoas que estão em torno do Lula é alta, e os mais novos, como o Haddad, parecem também não entender o que virou a política, né? Continua naquele mesmo estilo de política da Nova República, né? E a Nova República morreu, agora é uma outra coisa. Então, quem é que vai dizer isso e vai conseguir fazer com que isso tenha consequência para o governo? Vai fazer com que o Lula entenda que precisa mudar. A gente não sabe se vai haver alguém que vai ser capaz de fazer isso. Pode ser que surja alguém. Eu li que contrataram uma pessoa que cuidava das redes sociais do João Campos. O que eu fico muito curiosa para saber que tipo de tratamento essa pessoa pode passar às redes do Lula, porque assim, uma coisa é cuidar das redes sociais do João Campos, que é um cara que tem 30 anos. Sim. Né? Que pode fazer uma brincadeira no carnaval como ele fez no ano passado, que foi quando ele explodiu, inclusive nas redes sociais, de pintar o cabelo de branco, e aí os vídeos eram muito bem feitos, ele é muito carismático, mas é um cara de 30 anos, ele pode fazer umas brincadeiras, ele pode entrar numas brincadeiras, né, que conversem com esse público. Não dá para fazer tudo, não dá para fazer a mesma coisa com o presidente Lula, que tem 79 anos. O desafio é muito maior, é
tentar tirar o que o Lula tem de melhor. E o Lula é um cara carismático, é um cara, né, não é à toa que ele exerce tanto fascínio nas pessoas, inclusive nas pessoas que nem votariam nele, mas reconhecem nele um político habilidoso, um político que tem esse clamor, né, popular. Eu fico curiosa para ver se vai ter algum impacto nas redes do presidente ou se, na verdade, vão fazer algumas coisas que não tem absolutamente nada a ver com ele, que vai ficar meio ridículo. Pode ser, pode ser. Mas se fosse para apostar, né, a gente tem que esperar para ver o que vai dar. Se fosse para apostar, colocar dinheiro na mesa, assim, eu apostaria que não vão conseguir mudar muito do que está sendo feito hoje. Porque é isso. Não, eu concordo com você. Ele é um senhor, você não pode submetê-lo a situações ridículas. Ao mesmo tempo, a parte da comunicação do resultado do governo não está legal. Então é isso, é uma sinuca, precisa mudar, dar um famoso cavalo de pau, né, no governo. E aí, para isso você precisa do quê? De arejar as pessoas que estão em torno do presidente. Não adianta colocar um assessor de comunicação, de imagem só, porque um político como Lula vai ouvir a pessoa que está sentada na cadeira do lado dele. Ele vai ouvir o assessor, ele vai ouvir e vai falar assim, tá, meu filho, agora sai, deixa a gente aqui nessa sala, com a Gleisi Hoffmann, com a Haddad, com a Janja, que não tem ajudado muito não também tem ajudado nessa questão nada, enfim. da popularidade. É isso, né? O problema para mim maior é uma falta de novidade na elite política da esquerda. Sim. Saiu uma pesquisa nova agora há pouco de aprovação do governo, a Atlas Intel Bloomberg, e ela tá trazendo aqui uma desaprovação do Lula que chegou a 53%, apresentando um aumento dessa desaprovação em relação ao levantamento passado, que tinha, aliás, e a aprovação de 45,7%, né? 1,3% dos entrevistados responderam não sei quando a pergunta era aprova ou desaprova. Então, a gente tem aí um número, reforçando a pesquisa que a gente já tinha trazido aqui na semana passada, que era Quest, trazendo aqui uma desaprovação acima dos 50% também em relação a isso.